Bom dia, esse é o Show do Milhão, eu sou a Lara, nós estamos aqui hoje com o João Paulo, ele é autônomo e hoje está aqui concorrendo ao sonho de conquistar R$1 milhão e conseguir dar para sua mãe a casa própria. E antes de qualquer coisa, nós vamos explicar rapidamente as regras do programa. Serão realizadas 5 perguntas, cada um valendo um valor em dinheiro. A primeira pergunta, ela vale R$10 mil, a segunda pergunta R$100 mil, a terceira R$250 mil, a quarta R$500 mil e a última pergunta, que é a pergunta do milhão. Vale lembrar que, João, você vai ter direito a uma ajuda, na qual você vai poder eliminar 2 opções incorretas de resposta. E vale lembrar que essa ajuda ela só vai poder ser realizada uma vez. Correto? Tudo certo? Tá preparado? Estou preparado. Nós vamos sortear agora o tema de hoje, que vai ser ansiolíticos e antidepressivos. Primeira pergunta na tela, valendo R$10 mil. Preparado, João? Eu acho que sim. Vamos ver. Então tá ótimo. Lembrando que você vai ter 2 minutos para poder responder a pergunta depois que eu terminar de falar todas as opções de resposta. Entendi. Primeira pergunta. Qual destes efeitos farmacológicos da atuação dos benzodiazepínicos no sistema nervoso central está incorreto? Opção A. Redução de serotonina no sistema límbico. Opção B. Diminuição da noradrenalina na formação reticular. Opção C. Redução de GABA na medula espinhal. Opção D. Diminuição da liberação de dopamina nos gânglios da base. Tempo na tela. Essa é uma pergunta, eu acredito que dá para fazer por eliminação essa questão. Eu lembro de ter estudado isso na faculdade. Eu parei na faculdade, mas eu cheguei a estudar isso. Então, os benzodiazepínicos eles vão atuar no sistema nervoso e eu quero saber a incorreta. Tá, letra A está falando de redução de serotonina no sistema límbico. O sistema límbico eu lembro que é responsável pelas, se eu não me engano, pelas emoções. Se eu tenho uma redução e os benzodiazepínicos estão muito ligados pelos ansiolíticos, né? Então eu quero sim uma redução da serotonina no sistema límbico. Então eu acho que está correta a letra A. A B está falando de diminuição da noradrenalina na formação reticular. Pelo que me lembra, a formação reticular ela está envolvida nas ações do ciclo de sono, na filtragem sensorial, de saber o que é relevante e o que é irrelevante. Se eu tenho uma diminuição dessa noradrenalina, que também é algo que está ali relacionado à luta-fuga, eu diria que a gente tem uma melhora nesses sintomas clínicos dos transtornos de ansiedade. Então, eu diria que a B está correta. A C está falando que é a redução do GABA na medula espinhal. Eu acho que a C está errada, porque o GABA ele é um neurotransmissor inibitório. E o glutamato eu sei que é excitatório. O que ocorre quando a pessoa tem transtorno de ansiedade é que normalmente ele tem uma ação excitatória muito alta. E o GABA vai fazer esse equilíbrio. A resposta, então, é letra C. Fechou na opção C? Eu vou fechar na opção C. Com esse final quase... O final corrido. Com emoção, sempre melhor. Fechou na C? Eu acho que é C. Então vamos ver, a opção C está exata! Parabéns, João Paulo, você já conseguiu garantir R$10 mil. Show! Quer partir para a próxima pergunta valendo R$100 mil? Eu quero sim. Eu estou em busca de R$1 milhão, não tenho... Não tem dúvida? Não tenho, eu quero dar o melhor para minha mãe. Então tá certo. Na tela a pergunta valendo R$100 mil. Sabendo-se que a buspirona é um ansiolítico não benzodiazepínico, em qual receptores de fármaco atua como agonista? Opção A, 5-HT1A, opção B, 5-HT2A, opção C, 5-HT3, opção D, 5-HT2C. A partir de agora você tem 2 minutos, tempo na tela. Nossa, uma questão muito interessante.
eu sei essa resposta, a resposta dessa pergunta porque eu tenho um familiar que toma buspirona e eu sei que ele não tem efeito tão ruim, né, para quem tem sintomas de ansiedade, porque ele é um receptor, né, e é um agonista parcial. E ele atua exatamente no receptor 5-HT1A. Ele é exato nesse receptor, apenas esse. Até porque esse é o único receptor ansiolítico, né? E os outros são todos ansiogênicos. Então eu diria, com quase toda a minha certeza, porque eu tenho um familiar que toma esse remédio, que a buspirona atua no 5-HT1A. Então vou ficar com a resposta da letra A. Certeza na A? Você ainda tem um pouco de tempo sobrando. Tenho certeza. Eu acho que Então vai na A. eu vou na. Então a opção A, ela tá exata, João Paulo. Parabéns. Mais um passo para Rumo a 1 milhão. 1 milhão. Então até agora você tem certos 100 mil reais. Você quer parar por aqui ou você quer ir para a próxima pergunta valendo 250 mil? Eu vou por você, mãe. Então tá ok, vamos conquistar essa casa aí para sua mãe. Pergunta na tela valendo 250 mil. A terceira pergunta. Os benzodiazepínicos são medicamentos ansiolíticos utilizados no tratamento dos distúrbios de ansiedade. Dessa forma, de que maneira eles se relacionam com o receptor GABA? Opção A, ele é agonista parcial. Opção B, antagonista competitivo reversível. Opção C, antagonismo reversível. Opção D, agonista alostérico. Tempo na tela. Essa é uma outra que eu vou ter facilidade de responder também. Porque eu sei que os benzodiazepínicos eles atuam em receptores agonistas alostéricos. Porque eles não atuam diretamente no receptor fazendo suas funções agonistas. Ele vai atuar em um outro receptor que não é o receptor de GABA, mas ele potencializa, quando o GABA se conecta ao receptor dele, a ação do GABA dentro da célula, fazendo com que a entrada de cloro seja maior do que se esse agonista estivesse conectado, então não conectado, né? Então eu vou de D. Opção D, agonista alostérico? Quase certeza, eu acho que é. Certeza? Os outros não fazem sentido, né? Agonista parcial. Eu vou de D. Então fechou com agonista alostérico. Fechou. Então a opção dela está exata. Nossa. Deu um alívio? Deu um grande alívio. Agora só faltam mais 2 perguntas para 1 milhão. Eu acho que quem está mais aliviado é minha mãe. Aliás, um beijo para ela. Um beijo para a mãe do João. É a Ana Paula, o nome dela. Então vamos para a próxima pergunta ou você vai querer parar por 250 mil? Eu vou rumo a 1 milhão. Não tenho intenção de parar, não. Então pergunta na tela valendo 500 mil reais. Qual destes tipos de fármacos é utilizado como primeira escolha para o tratamento da depressão? Opção A, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Opção B, inibidores da monoamina oxidase. Opção C, inibidores relativamente seletivos da recaptação da norepinefrina. E opção D, antidepressivos tricíclicos. Lembrando que você ainda tem uma ajuda que você pode eliminar 2 opções incorretas e que você ainda não utilizou. Então, se você quiser utilizar ela agora ou na próxima questão, se você acertar essa, você pode ficar à vontade. O tempo está na tela. Essa é uma questão que eu estou em dúvida, sim. Eu estou em dúvida entre A. Eu iria de A, mas como eu estou em dúvida, ainda tem essa ajuda e eu não quero errar.
Eu quero usar ajuda, eu quero eliminar duas questões. Quer usar ajuda? Estou em dúvida entre A e a C. Eu espero que elimine ou A ou a C, porque eu fico com uma das duas. Quero usar ajuda. Foram eliminadas agora da tela duas opções. Nós ficamos apenas com a opção A, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e a opção B, inibidores da monoamina oxidase. Então, eu tenho absoluta certeza que é a opção A, que é inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Porque eu estava em dúvida porque eu sabia que os inibidores de mal, eles na verdade são de primeira geração, e eu tenho absoluta certeza que os fármacos de primeira geração, eles não são usados como primeiro plano para tratamento de antidepressão. Então eu sabia que o IMAL não era, e eu sabia que antidepressivos tricíclicos também não eram, porque são tudo de primeira geração. E eu sabia também que os de segunda geração normalmente são usados, só que eu lembrava só dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, eu com quase toda certeza eu vou odiar. Vai adiar? Odiar. Então vamos ver se essa resposta sua está correta ou se ela está incorreta. A opção A, ela está exata! Nossa. A gente está quase chegando. Quase chegando, só falta uma pergunta para poder você ver se vai conseguir dar essa casa para sua mãe. Então, na sua torcida, eu espero que você consiga conquistar esse prêmio. Obrigado. Você vai parar no 500 mil e vai para a próxima pergunta, só falta uma. Se eu perder, com quanto eu fico? Se você errar essa próxima pergunta, você vai ficar com 250 mil, que é o seu último porto seguro. Agora, se você parar agora, você fica com 500 mil que você acabou de conquistar acertando essa pergunta. Eu prometi minha mãe, eu vou até 1 milhão. Então vamos conquistar essa casa hoje? É hoje, mãe, você vai sair de casa nova. Quinta e última pergunta, valendo o grande prêmio de R$1 milhão. Os inibidores da recaptação de serotonina atuam. Opção A, inibindo o potencial de ação. Opção B, estimulando a ação de SERT. Opção C, reduzindo a afinidade de 5-HT pelo seu receptor. E opção D, inibindo SERT. A partir de agora você tem 2 minutos, eu espero que você consiga acertar. Nós estamos aqui na sua torcida. Obrigado. Essa questão, eu vou por eliminação de novo. Eu estou bem nervoso para ver aqui. Inibindo o potencial de ação, eu acho que eu vou excluir essa. Eu acho que A não é, porque se eu estou querendo aumentar... Eu sei que o inibidor de recaptação ele tem o intuito de aumentar a quantidade de serotonina ali na fenda sináptica. E os antidepressivos têm esse intuito. Então, inibir o potencial de ação não acho que não faria sentido. Estimulando a ação de SERT, se eu não estiver enganado, SERT é o recaptador de serotonina da fenda sináptica. Então, ele recapta a serotonina que fica ali de sobra na fenda sináptica e devolve, para o neurônio pré-ganglionar pós-sináptico. Quer dizer, pré-ganglionar. Então, eu acho, não tenho certeza que a B também não é. Reduzindo a afinidade de 5-HT, que seria a serotonina, pelo seu receptor, não. Na verdade, tem que aumentar. Eu estou querendo ter uma ação. Não faz sentido. Para mim, a C também está errada. Inibindo SERT, eu acho que é a D. Porque se eu estou inibindo SERT, eu estou inibindo a recaptação de serotonina. Com isso, eu estou aumentando a quantidade de serotonina na minha fenda sináptica. Então, eu não sei. Eu vou de D. Vai de D? Vou. Tempo apertado, altas emoções agora nessa reta final. Fechou de D, então, né?
Será? Espero que sim. Será que você vai conquistar esse milhão hoje, João? Eu espero. Então vamos ver aqui. A opção que você marcou foi a D, certo? Inibindo 7. Isso. A opção D está exata! Parabéns, João! Você é o novo milionário. Esse é pra você, mano. Esse é pra você. Parabéns! Não, eu acho que eu vou continuar assim. Eu prometi pra minha mãe que ia dar uma casa pra ela e eu vou em busca desse sonho. Eu vim aqui em busca do 1 milhão. Eu vim aqui em busca da casa pra minha mãe.